Histórias do Caminho, a redenção de Maria da Conceição. A reencarnação nos é concedida por extensão da misericórdia divina, e do charco fétido nasce a flor de lótus, por cima de tudo aquilo que é expressão do repúdio. A obra maior. Todos os serviços do cristianismo na terra são plantações do céu no escuro solo humano, fecundando o bem e a luz na gleba da experiência. A escola é um foco solar, despertando mentes e corações para a grandeza da vida. O hospital é precioso refúgio, plasmando nas almas a bênção do reconforto. O berçário é um canteiro de ternura, irradiando alegria e esperança. A casa de reajuste é um templo de amor fraterno, estendendo a paz que afasta o desequilíbrio. O lar é um santuário de trabalho e consolo em que as almas se reencontram. Em todos os escaninhos do mundo, a influência cristã significa solidariedade e cultura, mensagem de entendimento e bálsamo de perdão. A obra maior do Evangelho, porém, é o aperfeiçoamento da criatura, quando a criatura lhe assimila os princípios de reforma e elevação. A alma ligada ao Cristo é flama renovadora atuando no chão, embora vivendo na luz do amor. Não duvides. Estende os braços à dor e diminui, quanto puderes, os gritos do sofrimento em torno de ti. Descerra os lábios e ensina a verdade simples, segundo a ideia nobre que te brilha no pensamento. Entretanto, cada hora e cada dia, busca afeiçoar o próprio espírito à prática dos ensinamentos do Cristo, nosso Mestre e Senhor. Alma restaurada é base à restauração humana. Deixa que as mãos sábias de Jesus te tomem o coração, aprimorando-te os impulsos, e ainda mesmo que te pareça a existência terrestre um império de tribulações, guarda a certeza de que o Cristo em nós é a obra maior a que será justo aspirarmos no campo da redenção. Emanuel. A história de Conceição e Lia. Chico Xavier, encontro com Divaldo Franco. Recordo-me de um fato no qual participei, em companhia de Francisco Cândido Xavier, há mais de 50 anos, e que tem grande atualidade, para que nós, os espíritas, neste momento em que se nos abrem as portas da divulgação, não nos esqueçamos da fidelidade à codificação centrada no Evangelho de Jesus. Há uma tendência inevitável de afastarem-se as criaturas da vivência com os simples, os sofredores, as filhas e os filhos do Calvário. O intelecto deslumbra, as posições relevantes fascinam e, naturalmente, em nossa condição de humanidade, somos atraídos pelo brilho efêmero das lâmpadas da projeção e, quando menos esperamos, distanciamo-nos, sem nos darmos conta do caminho reto, do dever, atraídos pelos diversos desvios, que se abrem, fascinantes, à nossa frente. Não foi diferente o que aconteceu com o cristianismo. A partir de Constantino, em 313, quando se lhe abriram as portas do Império Romano e o cristianismo passou a experimentar cidadania, naturalmente começou também a ofuscar das suas luzes libertadoras da ignorância, da impiedade, do crime, dos desvios de conduta. A mensagem cristã pura resistiu quase inalterada por aproximadamente 300 anos. Suportou perseguições por quase 3 séculos, ofereceu mais de 1 milhão de mártires ao testemunho. O Espiritismo, porém, ainda muito e, na sua estrada central, já notamos muitas veredas convidando a desvios perigosos, envolvendo e atraindo pessoas bondosas, sensatas, dedicadas, e que, por uma ou outra razão, se deixam atrair para esses caminhos mais curtos do fascínio e da projeção pessoal. No ano de 1954, no mês de junho, eu me encontrava em Pedro Leopoldo. Como, na época, eu fazia viagens 2 vezes por ano àquela cidade, na ocasião, no dia 20 de junho, ao terminarmos a reunião em que Chico Xavier psicografava, aos sábados à noite, depois do atendimento aos sofredores, nos arredores da sua cidade, ele me disse, enquanto caminhávamos na direção da residência do seu irmão André, que, naquela noite, experimentaram um fenômeno muito especial. Estando desdobrado parcialmente, enquanto os benfeitores psicografavam, havia recebido a visita de 2 damas espanholas, que estavam reencarnadas naquele momento, e que estavam recebendo a sua ajuda material durante a expiação redentora na atualidade, e vinham pedir-lhe para que não esquecesse de levar-lhes comida, porque ainda não havia terminado o seu resgate doloroso, mas a fome poderia interromper esse processo libertador, e que, no domingo, já era madrugada de domingo e à tarde, nós
Iríamos visitá-las. Chamavam-se Lia e Maria da Conceição, as duas senhoras muito pobres que residiam ali próximo, num lugarzinho conhecido como a Lapinha. Estava presente, na ocasião, um vulto proeminente das finanças paulistas, o doutor Francisco Pereira de Andrade, na época, um dos 3 diretores do Banco do Estado de São Paulo, que, naquela oportunidade, era uma potência financeira. No mesmo dia, às 15 horas, Chico contratou 2 táxis, porque o doutor Francisco estava com a esposa, Dona Lúcia, e uma cunhada. O casal residente na cidade de São Paulo e a cunhada em Santos, assim sendo também iria conosco a irmã dele, Dona Luísa. Dirigi-nos a Lapinha, um lugar muito humilde. Fazia muito frio, porque, àquela época, o inverno era rigoroso na região. Em ali chegando, saltamos, enquanto Chico foi nos contando que o drama daquelas duas senhoras era tão grande que a sua genitora, antes de desencarnar, em 1914, já se referia a que, toda vez quando experimentava grandes dores, encontrava conforto no testemunho de Dona Lia e na coragem de Maria da Conceição. Isso havia ficado na sua memória, como resultado dos relatos maternos dentro de casa. Ele era criança de 3 para 4 anos. Nunca mais ele ouviu falar sobre essas senhoras até que, mais ou menos pelos anos 40, Luísa, sua irmã mais velha, narrou a história de Dona Lia, elucidando que essa senhora se havia casado com um homem portador de transtornos psiquiátricos muito graves. Naquela época, ela residia com a família em uma das fazendas em torno do Curral del Rei, quando esse senhor muito rico se apaixonou e a pediu em casamento. O pai dela aqueceu, e ela viu o futuro marido apenas nesse dia e no das bodas. Ele levou-a para sua propriedade, após o consórcio matrimonial, quando começou o calvário da senhora, porque, muito atormentado, entre os vários desvios de conduta, ele era portador de um ciúme mórbido, e depois que nasceu a primeira filha, desvairando, ele começou a atribuir que a menina não era sua filha e sim do capataz. Depois de mandar surrar o empregado e expulsá-lo da fazenda, ele queimou com um pedaço de lenha com fogo as partes íntimas da mulher, para que ela ficasse impossibilitada de traí-lo outra vez com quem quer que fosse. Dona Lia criou a filha com abnegação, com muito sofrimento, sem nunca sair daquela herdade. A filha casou-se, mais tarde, conforme os padrões da época, e foi morar com o seu marido em uma outra propriedade. 2 anos após, estando grávida, mandou pedir à mãe fosse acompanhá-la no momento da delivrância e levasse também à paradeira, uma parteira prática muito famosa que havia na região. Era a primeira vez que Dona Lia saía de casa, para ir ajudar a filha numa situação muito grave. O parto foi muito difícil e quando nasceu a criança, a parteira teve um choque muito grande, porque a menina apresentava anomalias teratológicas muito graves, e a cabeça era normal, mas o corpo se apresentava retorcido como se fosse moldado por mãos impiedosas que lhe mudaram a estrutura. A parteira, assustada, mostrou-a à mãe, ainda no leito. A senhora teve uma crise de loucura e atirou a filha pela janela. Então Dona Lia saiu correndo sendo ela a avó, pegou a criança e desapareceu. Não se soube, durante muitos anos, do paradeiro das duas, até que as notícias começaram a aparecer, narrando a história dolorosa de uma senhora que carregava uma criança muito disforme, pedindo esmolas pelas cidades interioranas próximas a Belo Horizonte. Dona Luísa se lembrou que chegou a vê-las e contou isso ao irmão comovido. No começo dos anos 50, ele estava numa das suas reuniões de atividades mediúnico-doutrinárias, psicografando, quando, fora do corpo, ele viu adentrarem-se 2 damas muito belas, vestidas ricamente, à espanhola, e que se lhe acercavam. Aquela que parecia ser a de mais idade perguntou-lhe em espírito: "Você é o filho de Dona Maria João de Deus, o Chico Xavier?" Ele respondeu: "Sim, sou." E o espírito, se mostrando de vestes ricamente postas, informou ao Chico Xavier: "Pois é, sua mãe foi muito amiga nossa. Nós estamos reencarnadas, resgatando dolorosos crimes anteriormente cometidos. Encontramo-nos numa situação muito lamentável e Dona Maria João de Deus sugeriu-me que viesse pedir-lhe socorro, porque você é dotado de sentimentos cristãos e de muita misericórdia. Nós estamos morando aqui próximo, na Lapinha, e precisamos de alimentos para que nossos corpos resistam à expiação. Você poderia nos visitar, Chico?"
Ele, Chico Xavier, confirmou. Mas com muito prazer. Ela então explicou-lhe que havia exercido, na corte de Felipe II, uma posição muito relevante, havendo sido mãe de uma personalidade de alta significação no clero, tendo contribuído com a sua ambição para atormentar pessoas que eram acusadas como dignas de processo inquisitorial, por heresia. Ela e sua filha, irmã, portanto, da alta personalidade clerical, beneficiavam-se das denúncias que eram feitas contra pessoas muito ricas, porque, segundo a lei da época, os bens passavam a pertencer ao Estado, que ficava com 50%, outra parte ia para a igreja e a outra para o denunciante. Elas compraziam-se nisso, mas nunca se deram ao trabalho de ver como eram arrancadas as confissões das suas vítimas. Sabiam, no entanto, que eram por processos muito bárbaros, e que, ao desencarnarem os três, sendo ela primeiro, o filho depois e a filha em último lugar, tiveram o despertar da consciência e encontraram grande número das suas vítimas, que os infelicitaram de maneira impiedosa, quase hedionda. A misericórdia divina, apiedada nos seus sofrimentos, trouxe-os às expiações dolorosas, e durante várias vezes, reencarnaram-se sob os espículos da lepra, mas esta reencarnação, na qual se encontravam, seria a última fase de recuperação, e que elas pretendiam, porque o filho, o antigo Eclesiastes, já estava redimido, portanto, coroar a jornada com muito êxito. Seria para elas também receber o perdão divino em júbilos de redenção às faltas do passado, liberando enfim a consciência do doloroso processo de culpa. Chico ficou muito sensibilizado e prometeu visitá-las. No dia seguinte, em companhia de Dona Luísa, lhes procuraram reunir alguns víveres do pouco que tinham e foram visitar o casebre de Dona Lia e Dona Conceição. Era uma dessas construções de pau a pique muito modestas, no cimo de um aclive, num lugarejo separado do aglomerado de casas. A partir de então, vez que outra, quando ele dispunha de qualquer recurso, comprava alimentos e ia levá-los às duas senhoras. Dona Maria da Conceição era surda-muda, além da deformidade que apresentava no corpo. E era quase totalmente cega. Ela ouvia-o, sentia-o e os dois conversavam mentalmente. Quando ele se acercava, ela se agitava de felicidade, porque ele percebia a presença. Então, com um jeito muito peculiar, ele disse-me: "Pois é, eu sou o seu cabeleireiro. Eu sou o seu manicure. Sou eu que lhe corto os cabelos. Lindos." Divaldo disse. Ele, o Chico Xavier, me afirmou: "Ela é linda. Parece Rita Hayworth." Estava na época de Gilda, a célebre Rita Hayworth. E eu, com a minha imaginação juvenil, naquela época, já imaginei aquela mulher hollywoodiana, fascinante, começando a concebê-la, deslumbrante. O Chico sempre com um riso maroto, seguimos. Subimos o aclive, quando ele bateu à porta, e a senhora daquele lar abriu-a. Tratava-se de uma mulher nonagenária, e foi comovedor o encontro, porque ela o olhou, teve uma exclamação, informando: "Seu Chico, essa noite eu sonhei com vós." E eu dizia: "E venha trazer comida para nós, seu Chico, que nós estamos morrendo." Ele então me olhou e sorriu, porque aí estava a confirmação do que nos houvera contado. Entramos. Dona Luísa foi à cozinha, que era um pequeno vão ao lado, levar os alimentos e preparar um lanche, enquanto nós fomos ao outro quartinho. A cama era de varas, enfiadas no chão, com outras transversais, algum capim coberto com tecidos velhos, sujos, e um corpo, que não deveria ter mais do que 6 palmos de uma mão adulta. A cabeça era perfeitamente normal. O cabelo, em total desalinho e maltratado de uma vida inteira, não tinha nada a ver com aquele tipo de que Chico falará. Como ele possuía e transmitia beleza nos olhos e na alma. Eu olhei-a. Era engraçadinha. Mas não parecida a Rita Hayworth como ele havia definido. Nesse ínterim, ela se agitava, contorcia-se. Ele se acercou e disse-lhe: "Pois é, Maria da Conceição, eu aqui estou." E acarinhou-lhe os cabelos. Ela precisava de higiene, porque era uma vez por semana que ele podia ir ajudá-la. De imediato pôs-se a conversar, acalmando-a, suavemente. Nesses comenos,
Dona Luísa veio da cozinha e, para que nós víssemos as deformidades da paciente, tirou o pano que a cobria. Era como se o corpo fosse retorcido, pequeno, com muitas limitações. Então ela gritou, e Chico elucidou. Luísa, você sabe que ela tem pudor, cubra-a. Ela cobriu-a com carinho. Dona Lucy, que era uma senhora muito generosa, elegante, estava vestida com um casaco de peles de alto preço, enquanto Dona Lia, a idosa, tremia de frio, com um tecido muito ralo sobre o corpo arroxeado. Tremendo muito, sensibilizou a dama paulista, que tirou o casaco de peles e vestiu-a, naquele momento, num gesto tão natural, como se fosse a coisa mais simples do mundo. Então, a senhora não entendeu nada. Foi de imediato à cozinha e, quando voltou, estava suja de borralho. Chico exclamou com jovialidade. Mas que beleza, Lia! Já tirou o selo. E a humilde senhora respondeu com satisfação, de sentir-se bem. É assim que a gente tem que fazer. Aquilo me impressionou, porque a mente racional pensaria de maneira diferente. Diria, bom, quando chegar em casa, eu irei comprar os agasalhos, adquirirei um casaco e mando-os depois. Instantaneamente recordei-me que, muitos anos antes, portanto, no fim dos anos 40, o próprio Chico me havia contado algo que lhe fora narrado pelo Dr. Bezerra de Menezes, de cuja reflexão o benfeitor espiritual havia cunhado o seguinte conceito. Quando a caridade é muito discutida, o socorro chega tarde. Contou-me, o médium abençoado, que duas damas estavam no Teatro Bolshoi em Moscou, no fim do século XIX, assistindo à peça Boris Godunov. Sensibilizaram-se muito. Nevava no exterior. Quando saíram do teatro, muito emocionadas, viram, à porta, um homem caído e mal agasalhado. Uma delas tirou o casaco para cobri-lo. A outra, mais prática, porém, advertiu-a. Não faça isso. Ele não vai valorizar esse casaco. É muito caro. Ele não vai valorizar esse casaco. É muito caro. Quando chegarmos em casa, escolheremos roupas quentes, mandaremos um lacaio trazê-las, e ficará tudo bem. Seu casaco vale uma fortuna. A amiga deteve o gesto. Foram para casa. Mas ao chegarem foram tomar chá quente. Conversaram, distraíram-se e esqueceram o necessitado. No dia seguinte, pela manhã, aquele que ia tendo o gesto de caridade lembrou-se do sofredor e mandou o lacaio. Quando lá chegou, o homem havia morrido de frio durante a madrugada. Daí Dr. Bezerra advogada. A caridade não pode ser muito discutida. Pode ser até delineada, tracejada a ponto, mas não muito discutida enquanto a miséria chora, sofre e morre. Tem que ser o gesto espontâneo como esse que Dona Lúcia havia praticado, sem ter ouvido a narração que Chico me fizera antes. Ficamos ali sob forte emoção. Ele tratou de higienizar as duas. A irmã trouxe um caldo revigorante e quente. Então, o Dr. Francisco Pereira de Andrade propôs. Chico, eu posso mudar essa situação. Gostaria de lembrá-lo de que eu tenho muita influência na Santa Casa de Misericórdia de São Paulo. Eu poderia mandar buscar as duas pacientes para interná-las, retirando-as dessa situação deplorável. Chico olhou-o carinhosamente. Deteve-se, silencioso, e, logo depois, respondeu. Andrade, o seu gesto é comovedor. Mas as duas nutrem-se do amor recíproco. Quando uma desencarnar, a outra logo desencarnará. Ademais, não temos o direito de alterar os desígnios divinos. A divindade colocou-as aqui, e, se nós as retirarmos, provavelmente estaremos interferindo numa planificação de alta magnitude. Desde que você quer ajudar, ajude-as aqui. Você poderia assumir a responsabilidade de uma auxiliar para vir dar-lhes banhos, para cuidar delas, preparar-lhes a alimentação. Isto sim, nós podemos contribuir na condição de bons samaritanos. O Dr. Andrade anuiu de boa mente, informando que, a partir daquele momento, ele assumia esse encargo abençoado e procuraria ajudá-las. Voltamos a Pedro Leopoldo, já à noite. Eu viajei de retorno a Salvador. No ano seguinte,
No mês de março, quando eu retornei a Pedro Leopoldo, perguntei a Chico: "E Dona Lia, nós iremos visitá-la?" Ele me respondeu: "Ah, Divaldo, você não faz ideia do que aconteceu." Eu não lhe contei tudo. Naquele período, eu estava muito sofrido. A imprensa, as acusações descabidas, incompreensões dentro e fora de casa. Meu próprio pai não me entendia. Era muito severo com as pessoas que vinham conversar comigo. Às vezes, portava-se mal, dizendo que eu não era médium coisa nenhuma, embora não o fizesse por mal. Ele era vendedor de bilhetes da Loteria Federal, e afirmava que se eu fosse médium e se existissem espíritos, esses dariam o número do bilhete para ele e acabávamos com a problemática da nossa pobreza. Ele não entendia a mediunidade. Eu estava, numa noite de Natal, muito amargurado. Sem ninguém, fisicamente. Luísa se encontrava com os seus filhos e esposo, no lar, e eu não queria perturbá-los. Os meus irmãos reuniam-se com as duas famílias modestas, e esse era o momento deles. Então, quando tomado pela tristeza e solidão, lembrei-me: como estariam Lia e Conceição? E já que nós éramos, possivelmente, as pessoas mais isoladas que eu poderia identificar, mais solitárias, resolvi visitá-las. Tomei um táxi e fui correndo até a Lapinha. Quando eu saltei do veículo e me aproximei do outeiro, eu vi uma espécie de spotlight, que descia de um ponto, que eu não podia identificar, do infinito, salpicado de estrelas. Estrelas matizadas cobriam aquela choupana modesta. Quando eu me acerquei, à porta estava Eurípides Barçanufo, porém com a indumentária de Rufus. Nota: para quem não se recorda ou não leu o livro Ave, Cristo, ditado por Emmanuel, Rufus era um escravo que, no século II, na cidade de Lyon, deu seu testemunho de fé, quando Tassiano mandou matar os cristãos que viviam na então chamada Gália Lugdunense. A morte de Rufus foi muito dolorosa, porque ele foi amarrado à cauda de um potro bravio, para sair em disparada e despedaçá-lo. Quando Rufus estava nessa situação pungente, recordou-se que a esposa e os filhinhos haviam sido vendidos a um mercador de escravos. Ele reflexionava em agonia. Jesus, que fazer? Eu poderei acabar com esta situação se abjurar a fé por amor a meus filhos e a minha mulher. Mas, que fazer? Ser fiel a Jesus. A minha vida eu a dou, mas a dos meus filhos e da companheira? Assim mesmo ele optou por permanecer fiel a Jesus. Nesse transe, que são alguns segundos e parecem horas, o homem que comprará a sua família como escravos acercou-se e deu-lhe uma bofetada. Ao fazê-lo, abaixou-se e ciciou-lhe ao ouvido: morre em paz. Eu também sou cristão. Cuidarei da tua família. Ele então se entregou a Deus. E o Chico me narraria, depois, que os pedaços de Rufus ficaram pelas estradas, e que ele viu, psiquicamente, e essa parte não consta no livro, o sepultamento dos despojos recolhidos pelos seus irmãos de fé naquele noite, conduzindo archotes e cantando hinos de exaltação ao bem. Estava ali Rufus, o bem-aventurado, porque, se ele já era cristão desde já aquela época, o seu ministério de apóstolo sacramentano era natural, numa preparação para as tarefas do Chico no mundo social pela mesma região triangulina. E, então, era o Natal mais lindo que se podia imaginar. Vozes, entoando hinos, e as duas, que uma visão apressada poderia confundir com obsedadas, como está muito em moda em nosso movimento. Vê-se uma pessoa marcada por determinados sofrimentos, ou com determinados distúrbios, e logo se rótula: esse é um obsedado. São obsessores. Tem uma legião de obsessores. Às vezes, não há nenhum. Trata-se de uma expiação libertadora, o espírito errou na carne e na carne se redime. Então, ele passou o Natal mais feliz da sua atual existência. A partir daquela vez, toda a época de Natal. Quando terminava as tarefas, ele ia à casa de Dona Lia e Dona Conceição. Dando continuidade à resposta, ele me informou: pois é, eu estava, no mês de janeiro último, psicografado, quando o Dr. Bezerra se me acercou, solicitando-me: Chico, assim que termine as atividades programadas, não dialogue com os nossos irmãos,
Porque Maria na Conceição está voltando ao grande lar. Já estamos operando o processo de libertação do espírito, dizimantado dos liames materiais, e logo, dentro de 2 horas, no máximo, ela estará conosco. Gostaríamos que você fosse participar desse momento. Ele terminou o trabalho, desculpou-se, tomou um automóvel, seguiu a Lapinha e, então, comoveu-se com a mesma presença feérica de entidades nobres que ali visitavam o casebre modesto, e acompanhou o momento em que o próprio Dr. Bezerra de Menezes desenovelou a moribunda, agindo no centro coronário, liberando-a dos últimos vínculos com a matéria. Desprendendo-se, ela reconheceu-o, sorriu, e foi conduzida pelo benfeitor para o mundo espiritual ante a nova realidade. Ele ficou numa conjuntura dolorosa. Que fazer agora com Dona Lia, que já estava com mais de 90 anos? Sepultou Dona Maria da Conceição e levou Dona Lia para Pedro Leopoldo. Alugou um quartinho, próximo da sua casa, para dar-lhe assistência. Mandou comunicar ao Dr. Pereira de Andrade, mais ou menos, 15 dias após, também num sábado pela madrugada de domingo, o venerando guia convidou-o, novamente, explicando-lhe: estamos retirando Lia do invólucro carnal. Conceição veio buscá-la, o filho e alguns beneficiários hoje dos seus sofrimentos, dos seus testemunhos dolorosos encontram-se presentes. Terminada a reunião, nós o aguardamos. Concluída a reunião, ele correu à nova residência da anciã e, de longe, viu sobre aquela ruela sem saída, as luzes e a movimentação de entidades nobres, ouvindo um coral, que houvera escutado anteriormente, quando a irmã desencarnou, que entoava um hino à vida. Quando Dona Lia foi retirada do corpo, ele anotou, como houvera feito por ocasião da desencarnação, o poema de exaltação da vida, que diz, em parte: rasgaram-se os véus da noite. Novo dia resplandece. Viajor, descansa em prece ao lado da própria cruz. No horizonte rebrilha nova aurora matutina. Pois a morte descortina dia novo com Jesus. A música continuava, ele ainda pôde ver Dona Lia sorrir-lhe. Sem possibilidade de agradecer-lhe. Ser retirada do corpo. Levada para o mundo de origem. Poucos dias depois de desencarnada, ela retornou, trazendo a netinha, que falecera com 55 anos de idade, mais ou menos, a qual então transmitiu uma mensagem de rara beleza, por psicofonia, que se encontra no livro Vozes do Grande Além, publicado pela FEB, organizado por Arnaldo Rocha, resultado das sessões mediúnicas do Grupo Meimei, de Pedro Leopoldo, entre 1952 e 1956. Este fato veio-me à mente para apresentá-lo aqui coloquialmente, a fim de os convidarmos a uma releitura do Evangelho de Jesus, sem disfarces. O Reformador, número 5 de 2005. Assim narraremos o sugerido capítulo da comunicação de Nossa Irmã Maria da Conceição. Vozes do Grande Além, autores diversos. Capítulo 3. Ensinamento vivo. Aqueles que se entregam às lides espiritistas encontram, comumente, surpresas consoladoras e emocionantes. Visitáramos, várias vezes, Maria da Conceição, pobre moça que renascera paralítica, muda e surda, vivendo por mais de meio século num catre de sofrimento, sob os cuidados de abnegada avó. Nunca lhe esqueceremos os olhos tristes, repletos de resignação e humildade, e que a morte cerrou em janeiro de 1954, como quem liberta dos grilhões da sombra infortunada criatura desde muito sentenciada a terríveis padecimentos. Pois foi Maria da Conceição a nossa visitante, no encerramento das tarefas da noite de 30 de junho de 1955. Amparada por benfeitores da espiritualidade, falou-nos em lágrimas de sua difícil experiência. Filhos de Deus, que a paz do Senhor seja a nossa luz. Enquanto permanecemos no corpo de carne, não conseguimos, por mais clara se nos faça a compreensão da justiça, apreender-lhe a grandeza em toda a extensão. Admitimos a existência do inferno que pune os transgressores e acreditamos no braço vingador daqueles que se entregam ao papel de carrascos de quantos se renderam ao sorvedouro do crime. Raras vezes, porém, refletimos nos tormentos que a consciência culpada impõe a si própria, além túmulo. Fascinados pelo mundo exterior, dormitamos ao aconchego da ilusão e não nos recordamos de que, um dia, virá o despertar no mundo de nós mesmos.
A morte arranca-nos o véu em que nos ocultamos e ai de nós quando não temos por moldura espiritual senão remorso e arrependimento, vileza e degradação. Achamo-nos em plena nudez, diante do autojulgamento, e somente assinalamos os quadros e gritos acusadores que nascem de nossa própria alma, exprimindo maldição. Nossos olhos nada mais veem senão o painel das lembranças amargas, os ouvidos não escutam outras palavras que não as do libelo por nós e contra nós, e, por mais vagueemos com a ligeireza do pensamento, através de milhares de quilômetros no espaço, encontramos simplesmente a nós mesmos, na vastidão do tempo, confinados ao escuro e estreito horizonte de nossa própria condenação. Os dias passam por nós como as vagas do mar, lambendo o rochedo na solidão que lhe é própria, até que os raios da compaixão divina nos dissipem as sombras, ensejando-nos a prece como caridosa luz que nos clareia a furna da inconsequência. É então que a bondade do Senhor interfere na justiça, permitindo ao criminoso traçar mentalmente a correção que lhe é necessária. E o delinquente sempre escolhe a posição das vítimas que lhe sucumbiram às mãos, bendizendo a reencarnação expiatória que lhe faculta o reexame dos caminhos percorridos. Trazida até aqui por nossos benfeitores, falo-vos de minha experiência. Sou a vossa irmã Conceição, que volta a fim de comentar convosco o impositivo da consciência tranquila perante a lei. Administrais o esclarecimento justo às almas desgarradas do trilho reto e determinam nossos instrutores vos diga a todos, encarnados e desencarnados, daquele esclarecimento vivo que nos é imposto pelas duras provas da vida, quando não assimilamos o valor da palavra enquanto é tempo. Paralítica, surda, muda e quase cega, não era surda para as vozes que me acusavam, na profundez de minhas dores da consciência, não era paralítica para o pensamento que se movimentava à distância de minha cabeça flagelada, não era muda para as considerações que me saltavam do cérebro e nem cega para os quadros terrificantes do plano imaginativo. Dama vaidosa e influente da corte de Felipe II, na Espanha inquisitorial, reapareci neste século, de corpo desfigurado, a mergulhar nos próprios detritos, corpo que era simplesmente a imagem torturada de minha alma, açoitada de angústia e emparedada nos ossos doentes, para redimir o passado delituoso. Durante mais de 50 anos sucessivos, por felicidade minha experimentei fome, frio, enfermidade e desprezo de meus semelhantes. Em toda a existência, como bênção de calor na carne devastada de sofrimento, não recebi senão a das lágrimas que me escorriam dos olhos. Mas a doutrinação regeneradora que não recolhi da palavra de quantos me ampararam noutro tempo, com amoroso aviso, fui constrangida a assimilá-la sob o rude tacão de atrozes padecimentos. Quando a lição do Senhor é recusada por nossos ouvidos, ressurge invariável, em nós mesmos, na forma de provação necessária ao reajuste de nossos destinos. Dirigindo-me, assim, a vós outros que me conhecestes o leito atormentado no mundo e a vós que me escutais sem a vestimenta física, rogo devoção e respeito para com o socorro moral de Jesus através daqueles que lhe distribuem os dons de conhecimento e consolação. Quem alcança a verdade, sabe o que deve fazer. Submetamo-nos ao amor de Deus, enquanto há tempo de partilhar o tempo daqueles que mais amamos, a fim de que a dor não nos submeta, implacável, obrigando-nos a partilhar o tempo da dificuldade e da solidão. Essa tem sido para mim a mais severa advertência da vida. Com o amparo divino, entretanto, sinto que o meu novo dia nasceu. Aprendamos, pois, a ouvir e a refletir, sem jamais esquecer que o amor reina, soberano, em todos os círculos do universo, recordando, porém, que a justiça cumprir-se-á, rigorosa, na senda de cada um. Maria da Conceição. Comentários finais. O momento em que renasci. E percebi o que tinha nas mãos. Não mais tormentos vãos, que se foram de minha cabeça, e me pregaram tanta peça. Jesus é o Salvador do mundo. Ele não veio para julgá-lo, mas para salvá-lo. Evangelho de João capítulo 12, versículo 47. Assim pouco a pouco vamos nos modificando, lutas e mais lutas até que chega a maior de todas, e um dia tornaremos ao Pai como seres completistas, lembrando sempre dele, o caminho, a verdade e a vida. Vem archote de luz. Vem Jesus. Viva Jesus. Nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre, tal é a lei. Base bibliográfica. Nascer e renascer, Espírito Emmanuel, Médium Francisco Cândido Xavier,
Capítulo 10, A Obra Maior. A história de Conceição e Lia. Chico Xavier, Encontro com Divaldo Franco o Reformador, número 5 de 2005. Vozes do Grande Além, autores diversos, Espírito Maria da Conceição, Médium Francisco Cândido Xavier. Capítulo 3, Ensinamento Vivo. Evangelho de João, capítulo 12, versículo 47.